A mente de um recém-nascido é uma lousa em branco? Aguarda estímulos e informações do mundo para obter estrutura e forma ou possui uma estrutura pré-formada que influencia a forma como vivenciamos o mundo? Esta questão há muito interessa a psicólogos e filósofos. Carl Jung, o psiquiatra do século XX e fundador da psicologia analítica, acreditava que este último era o caso. Existem, de acordo com Jung, estruturas psíquicas idênticas comuns a todos que são hereditárias e influenciaram a maneira como todos os humanos vivenciam o mundo. Jung chamou essas estruturas de arquétipos e neste vídeo forneceremos uma introdução detalhada aos arquétipos explicando o que eles são, como influenciam nosso vivo e sua relação com os símbolos e as ideias de Jung sobre a ligação entre as experiências religiosas e os arquétipos. Carl Jung, além de psiquiatra praticante, foi um dos maiores especialistas no estudo da simbologia religiosa e mitológica. Foi o trabalho em ambos os campos que o levou à descoberta dos arquétipos em estudando os mitos e religiões das culturas passadas e presentes. Jung percebeu que muitos deles compartilhavam padrões semelhantes, temas e símbolos. Isso era interessante por si só, mas o que despertou ainda mais a curiosidade de Jung era que alguns desses mesmos temas e símbolos surgiam nos sonhos e fantasias de pacientes que sofriam de esquizofrenia. O que poderia explicar tais semelhanças? Jung propôs que a mente humana, ou psique, não é exclusivamente o produto da experiência pessoal, mas contém elementos que são pré-pessoais ou transpessoais e comuns a todos? Ele chamou esses elementos de arquétipos e propôs que é sua influência no pensamento e no comportamento humanos que dá origem às semelhanças entre os vários mitos e religiões. Para compreender adequadamente o papel dos arquétipos, devemos primeiro explicar a concepção de psique de Jung. Jung descreveu a psique como a personalidade total de uma pessoa abrangendo todos os pensamentos, comportamentos, sentimentos e emoções. Jung dividiu a psique em três reinos principais: inconsciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Esses três reinos não estão isolados um do outro, mas interagem constantemente de maneira compensatória. O reino consciente é simplesmente um campo de consciência que consiste naqueles conteúdos psíquicos dos quais alguém tem conhecimento. Em outras palavras, qualquer experiência que entre no campo de consciência de alguém assume a qualidade de consciência. O reino consciente da psique, embora extremamente importante por si só, está de acordo para Jung, diminuído em escopo pelo reino inconsciente. O inconsciente consiste naqueles conteúdos psíquicos dos quais não temos conhecimento e Jung o dividiu em duas partes principais, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Consiste em acontecimentos da vida considerados insignificantes, esquecidos ou reprimidos devido ao seu caráter angustiante. Além do inconsciente pessoal, há um domínio mais profundo e fundamental do inconsciente que Jung chamou de inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo consiste em estruturas psíquicas ou categorias cognitivas que não são exclusivas do indivíduo, mas sim compartilhadas por todos. A maneira como olhamos o mundo, em outras palavras, o inconsciente coletivo é o lar dos arquétipos, como disse Jung. Do inconsciente emanam influências determinantes que, independentemente da tradição, garantem em cada indivíduo uma semelhança e até uma semelhança de experiência e também da forma como é representada imaginativamente. O aluno de Jung, Erich Neumann, usou a analogia dos órgãos físicos para ajudar a iluminar o conceito do arquétipos. Assim como um corpo é estruturado por órgãos que são em grande parte formados antes do nascimento, assim, a mente possui órgãos psíquicos que a estruturam, ou seja, os arquétipos. Além disso, basta adicionar os órgãos físicos. Na maioria dos casos, operam sem uma consciência consciente. O mesmo acontece com os arquétipos, e o mais importante, apenas como órgãos físicos funcionando adequadamente são essenciais para um corpo saudável. Uma mente saudável depende do funcionamento adequado dos arquétipos, como explica Neumann. Os elementos estruturais arquetípicos do site somos órgãos psíquicos de quem está funcionando. O bem-estar do indivíduo depende e cuja lesão tem consequências desastrosas. Uma diferença importante entre os órgãos físicos e os arquétipos é que, embora os órgãos físicos possam ser diretamente observados com os sentidos, os arquétipos não podem. A existência dos arquétipos é revelada pelos arranjos que eles produzem na consciência, nomeadamente através da manifestação de imagens simbólicas. É somente através da interpretação dos símbolos manifestados pelos arquétipos que se pode obter uma compreensão do padrão arquetípico da mente humana. Edward Ettinger, em sua obra Ego e Arquétipo, fornece uma explicação do que é um símbolo no que diz respeito à psicologia junguiana. Isso para um sinal.
Um sinal é um símbolo de significado que representa uma entidade conhecida por esta definição. A linguagem é um sistema de sinais, não de símbolos. Por outro lado, um símbolo é uma imagem ou representação que aponta para algo essencialmente desconhecido, um mistério. Um sinal comunica um significado objetivo abstrato, enquanto um símbolo transmite um significado subjetivo vivo. Enquanto os sinais, por esta definição, apontam para coisas definidas que existem no mundo, os símbolos não representam coisas que existem no mundo físico, mas apontam para a existência de elementos desconhecidos do mundo. A psique ou os padrões do inconsciente, como disse Jung, sempre que falamos de conteúdos simbólicos, nos movemos em um mundo de imagens que apontam para algo inefável. Não sabemos quão claros ou obscuros são essas imagens, metáforas e conceitos em relação ao seu objeto transcendental. No entanto, não há dúvida de que há algo por trás dessas imagens que transcende a consciência e opera de tal maneira que as afirmações não variam ilimitada e caoticamente, mas claramente todas se relacionam com alguns princípios básicos ou arquétipos. É importante salientar que os arquétipos não manifestam exatamente o mesmo conjunto de imagens simbólicas para cada pessoa. Em vez disso, os arquétipos fornecem a estrutura, não a forma específica da imagem simbólica. A forma específica que as imagens assumem difere de cultura para cultura e até individualmente. No entanto, como Jung afirmou no passado que acabamos de citar, a manifestação simbólica dos arquétipos não varia ilimitada e caoticamente. Portanto, à medida que tomamos nota e refletimos sobre os símbolos conforme eles se manifestam na consciência, o conhecimento da estrutura arquetípica da mente pode ser obtido. Eric Newman descreve o papel do símbolo e da produção de conhecimento dos arquétipos da seguinte maneira: a forma de representação peculiar ao inconsciente não é a da mente consciente. Ele não tenta nem é capaz de aprender e definir seus objetos em uma série de explicações discursivas e reduzi-las à clareza pela análise lógica. O caminho do inconsciente é diferente. Os símbolos se reúnem em torno da coisa a ser explicada, compreendido, interpretado. O ato de tornar-se consciente consiste nos agrupamentos concêntricos de símbolos em torno do objeto, todos circunscrevendo e descrevendo o desconhecido a partir de muitos lados. Cada símbolo coloca ali outro lado essencial do objeto. Ser compreendido aponta para outra faceta de significado. Apenas o cânone desses símbolos reunidos em torno do centro em questão, o grupo de símbolos coerente, pode levar a uma compreensão do que os símbolos apontam e de o que eles estão tentando expressar. Fornecer um exemplo dos tipos de símbolos que são manifestados pelos arquétipos. Veremos o arquétipo que Jung chamou de self. O self é o arquétipo central e seu papel é unificar as outras estruturas arquetípicas da psique. De acordo com Jung, a importância do arquétipo do self coincide com o fato de que é a fonte de muitos dos símbolos encontrados nas religiões e mitos. Edward Edinger, em Ego e Arquétipo, revela a ampla gama de símbolos manifestados pelo self. O self é expresso por certas imagens simbólicas típicas chamadas mandalas, todas as imagens que enfatizam um círculo com um centro e geralmente com o recurso adicional de uma cruz quadrada ou alguma outra representação de codicaridade se enquadra nesta categoria. Há também uma série de outros temas e imagens associados que se referem ao eu. Temas como a totalidade, a união dos opostos, o ponto gerador central, o umbigo mundial, o eixo do universo, o elixir da vida, todos se referem ao eu, a fonte central da energia vital, a fonte do nosso ser, que é mais simplesmente descrito como Deus. Na verdade, as fontes mais ricas do estudo fenomenológico do eu estão nas inúmeras representações que o homem fez da divindade. O que é interessante perceber é que Jung acredita em vários representações de divindades, mitos e religiões, tanto do passado quanto do presente, eram na raiz manifestações simbólicas do arquétipo do self. No entanto, Jung não quis dizer isso de forma alguma como uma redução de Deus a um produto da mente do homem, como ele escreveu. Que o que chamamos de inconsciente é idêntico a Deus ou a uma configuração em seu lugar, é simplesmente o meio do qual a experiência religiosa parece fluir, pois qual pode ser a causa adicional de tal experiência? A resposta a esta questão está além do alcance da compreensão humana. O conhecimento de Deus é um problema transcendental ao longo da vida de Jung. Ele lutou com a questão de saber qual era a fonte última dos arquétipos. Às vezes, ele sugeriu que surgiram de uma maneira evolucionária e foram sujeitos a mudanças ao longo de longos períodos de tempo. A passagem a seguir reflete essa visão. O homem possui muitas coisas que nunca adquiriu, mas que herdou de seus ancestrais. Ele não nasceu como uma tábula.
Ele simplesmente nasce inconsciente, mas traz consigo sistemas organizados e prontos para funcionar de maneira especificamente humana. Nestes ele deve a milhões de anos de desenvolvimento humano. No entanto, Jung também simpatizou com a ideia de que os arquétipos podem ser semelhantes às formas platônicas, existindo como um tipo de entidade transcendental imutável. Como Jung escreveu em um ponto: se esta estrutura psíquica e seus elementos, os arquétipos já originaram, é uma questão metafísica e, portanto, sem resposta qualquer que seja sua fonte final. Jung acreditava que os arquétipos desempenham um papel imenso na vida de todos os indivíduos, tornando-se cada vez mais conscientes dos padrões arquetípicos através dos símbolos que manifestam na psique. O indivíduo experimenta uma expansão de consciência. Tal expansão Jung acreditava ser de suma importância, pois, como ele disse, a tarefa do homem é tornar-se consciente dos conteúdos que sobem do inconsciente de seu ser, evitando assim seu destino. Continue conosco, se inscreva em nosso canal, veja os demais vídeos e o nosso muito obrigado.